Distribuição Sinapse. Com o fim do ano de 1940, na véspera de 1941, as sirenes de ataque aéreo soaram mais uma vez pelas ilhas britânicas e o ar tremeu com o rugido dos aviões da Luftwaffe de Adolf Hitler. Voando em grupos em direção a Londres, eles desferiram seu ataque mais selvagem da guerra aérea até então, enquanto continuavam com a campanha nazista para esmagar e destruir a moral britânica. Bombas choviam sem parar nas ruas e nos prédios, e logo os becos escuros e passagens tortuosas de Londres foram iluminados por um incêndio tão grande que seria chamado de Segundo Grande Incêndio de Londres. Bombeiros lutaram respirando a fumaça densa numa tentativa desesperada de apagar as chamas que engoliam a cidade. Enquanto isso, embaixo, nos abrigos e nas estações do metrô, civis se escondiam com medo, esperando e rezando para sobreviverem a mais uma noite de ataque. Desde o verão de 1940, o povo britânico sofria meses de terríveis ataques aéreos. As taxas de mortalidade aumentavam e ficava claro que mais civis do que soldados eram vítimas das selvagerias da guerra. No ano novo de 1941, quando a poeira baixou e amigos e familiares começaram a se encontrar por entre os escombros, não era estranho que a Grã-Bretanha se sentisse mais sozinha que nunca na luta contra o eixo. No ano anterior, a França se rendeu à Alemanha nazista e boa parte da Europa era agora ocupada por homens de Hitler. As tropas de Mussolini continuavam a lutar com os britânicos e os soldados do Commonwealth pelos áridos desertos africanos. E os aviões e submarinos nazistas reinavam supremos no Mediterrâneo e no Atlântico. Em 1941, começaram a aparecer as fendas nas alianças que Hitler havia feito. Os laços entre os que lutavam pelos aliados se fortaleciam, enquanto os que lutavam ao lado da Alemanha nazista perdiam a confiança entre si. A União Soviética se tornava ainda mais poderosa, aumentando seus exércitos e sua máquina militar, enquanto o equilíbrio de poder entre Hitler e o líder russo Joseph Stalin começava a balançar. Consequentemente, uma virada inesperada nos eventos teria impacto dramático no resultado da Segunda Guerra Mundial. A continuação da história do conflito em terra, no ar e por todo o mar vai seguir a ação que se desenrola no prelúdio da invasão alemã à União Soviética. Do outro lado do Atlântico, o presidente Roosevelt finalmente dá apoio à causa aliada, dando uma chance à Grã-Bretanha de causar impacto nos ataques nazistas. Em janeiro de 1941, a maior parte da Europa continental estava ocupada pelo eixo. A França se entregou à Alemanha em junho de 1940 e, apesar de todas as tentativas de lutarem contra o avanço nazista, Holanda, Bélgica e Luxemburgo também foram absorvidas para o Terceiro Reich de Hitler. Ao norte, Dinamarca e Noruega foram invadidas em abril de 1940, enquanto a Finlândia se rendeu à União Soviética um mês antes. No leste europeu, a Polônia, o país que a Grã-Bretanha e a França defenderam, declarando guerra contra a Alemanha, foi dividida entre Stalin e Hitler. E seus habitantes agora eram sujeitos aos horrores da ocupação nazista.
único país não ocupado e ainda lutando contra o eixo era a Grã-Bretanha. E junto às tropas britânicas havia forças de todo o Commonwealth. Da Austrália, da Índia e até do Canadá, soldados, caça-minas, pilotos e marinheiros chegavam para fazer sua parte, ajudando na luta contra os nazistas e seus aliados. As pessoas também iam para a Grã-Bretanha fugindo de países ocupados pelo eixo do mal de Hitler. Pilotos poloneses tiveram papel fundamental na luta contra a Luftwaffe na Batalha da Grã-Bretanha no verão de 1940. E criptógrafos poloneses forneceram informação crucial àqueles que trabalhavam para decifrar os códigos da Enigma em Bletchley Park. Em outros lugares, aqueles que ainda viviam em países ocupados formavam grupos de resistência, sabotando comunicações nazistas e reunindo seguidores para continuar lutando em grupos menores por toda a Europa. Mas mesmo com o apoio de todo o globo para combater Hitler e seus aliados, o primeiro-ministro Winston Churchill estava cauteloso porque suprimentos e recursos vitais estavam em baixa. A Batalha da Grã-Bretanha custou caro, com muitos aviões perdidos em combate e muitas bases aéreas e fábricas destruídas pelos ataques nazistas. Também houve perdas significativas de homens e equipamentos preciosos na primavera de 1940, durante a campanha para resgatar a Força Expedicionária Britânica, mais conhecida como BEF, e outras tropas aliadas das praias francesas de Dunkerque. A retirada de Dunkerque, apesar de ser um recuo, foi celebrada entusiasticamente pelos aliados como se fosse uma vitória. Hitler pode ter ganhado o dia, mas a moral dos aliados recebeu grande incentivo. Apesar das tropas serem transportadas em segurança para a Grã-Bretanha, valiosos tanques e armas foram deixados para trás no norte da França. O esforço de guerra na Grã-Bretanha rapidamente tomou fôlego, enquanto as pessoas trabalhavam sem parar para alcançar metas de produção nas fábricas de suprimentos de guerra desesperadamente necessários. Essa seria a saída, se é que haveria alguma esperança de vitória contra a Alemanha nazista. Winston Churchill agora punha todas as suas esperanças na ajuda dos Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico formou por algum tempo uma forte relação com o presidente dos Estados Unidos. E enquanto a Luftwaffe e a RAF batalhavam nos céus da Grã-Bretanha, Franklin Roosevelt fez um gesto simbólico, ajudando a causa aliada em setembro de 1940. Em troca de territórios em colônias britânicas, onde bases navais e terrestres poderiam ser estabelecidas, 50 destroyers americanos foram transferidos para a Marinha Real. Apesar do status de neutralidade da América, Churchill ficou satisfeito, vendo o movimento como um ato decididamente nada neutro. E, em sua opinião, o acordo dos destroyers para as bases marcaram o início da aliança anglo-americana na Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, o público não apoiava seu presidente por completo. As pessoas estavam relutantes em apoiar projetos que pudessem enviar seus filhos, irmãos e maridos para lutar na Europa. Muitos ainda estavam assombrados pelas lembranças da Primeira Guerra Mundial, onde centenas de milhares de vidas americanas foram perdidas nos campos de batalha da França e no mar. Quando os britânicos entraram em guerra com a Alemanha em 1914, poucos americanos quiseram entrar no conflito. Foram precisos a ameaça de ataques navais alemães aos navios americanos e o trágico naufrágio do Lusitânia, em 1915, para fazer com que o público ficasse a favor da intervenção.
Mais de 2 décadas depois, Adolf Hitler sabia bem do perigo de ter os Estados Unidos em guerra. E evitando os erros de seus predecessores, ele tomou bastante cuidado para não provocar a nação neutra. Enquanto a maior parte da população americana estava determinada a ficar de fora da guerra europeia, o alistamento em tempos de paz já registrava muitos homens no serviço militar e os temores começaram a crescer de que seus rapazes logo fossem mandados para além-mar. O presidente Roosevelt assegurou aos americanos que não era o caso, declarando: "O povo europeu que está se defendendo não pede que lutemos por ele. Ele nos pede instrumentos de guerra." No entanto, ele avisou que se a Grã-Bretanha caísse, as potências do eixo de Hitler, com sua determinação em dominar o mundo, controlariam a Europa, a Ásia, a África, a Austrália e os mares, deixando toda a América vivendo sob a mira de armas. O presidente Roosevelt sentia que a guerra se aproximava das praias americanas e em 6 de janeiro de 1941 ele fez um discurso emocionado ao Congresso que entrou para a história como o discurso das 4 liberdades. Em suas próprias palavras, ele disse: "Queremos um mundo baseado em 4 liberdades essenciais. A liberdade de discurso e de expressão em toda a parte do mundo. A liberdade de cada pessoa adorar Deus à sua própria maneira. A liberdade do desejo e a liberdade do medo. Essa é a base para um mundo possível em nossos tempos. Esse mundo é a antítese da chamada nova ordem da tirania que os ditadores buscam criar explodindo bombas." O discurso teve um impacto profundo no povo americano e foi imortalizado em cartazes e monumentos. Mas enquanto muitos americanos pareciam começar a aceitar a possibilidade de entrar na guerra, para os britânicos, ainda lutando sozinhos contra Hitler e Mussolini, as palavras não eram suficientes. As bombas continuavam a cair sobre as cidades e os portos britânicos, e as tropas agora estavam formadas na África. O primeiro-ministro disse ao presidente americano: "Nos dê as ferramentas e nós terminamos o serviço." Churchill sabia que os aliados precisariam de bem mais que discursos inspiradores para ajudar a defender o território britânico das garras do eixo. Agora, o Reino Unido tinha chegado a um estágio em que não podia pagar por armas. Então, temendo que os britânicos se rendessem a Hitler, Roosevelt pediu ao Congresso uma lei que não limitasse nem a quantidade, nem o tipo de ajuda que ele poderia enviar. Ela seria chamada de Lei de Empréstimo e Arrendamento e autorizaria Roosevelt a vender, transferir títulos, negociar, emprestar e arrendar qualquer artigo de defesa a qualquer país cuja defesa o presidente considerasse vital aos Estados Unidos. Apesar da esperança de Roosevelt de que a lei pudesse ser aprovada o mais rápido possível para ajudar a Grã-Bretanha, houve veemente oposição dos isolacionistas. Em Chicago, uma organização chamada América Primeiro ganhava popularidade e seu mais famoso porta-voz, o famoso aviador Charles Lindbergh, estava convencido de que o país deveria ficar fora da guerra. Um conjunto de rostos famosos se uniu ao grupo, incluindo o mundialmente reconhecido diretor de cinema Walt Disney, a atriz Lillian Gish e Alice Roosevelt Longworth, a filha mais velha de Theodore Roosevelt. Também havia políticos que apoiavam a organização, como o senador Burton Wheeler, que fez tudo o que podia para minar o presidente,
circulando acusações de que ele queria entregar a Marinha Americana, aumentar seu poder e fazer guerra. Com boa parte da população americana nervosa com a perspectiva de entrar em mais uma guerra mundial, as acusações ameaçaram prejudicar a lei de empréstimo e arrendamento. E isso significaria ainda mais atrasos no envio de ajuda para a Além-Mar. Roosevelt ficou furioso e, enquanto o eixo apertava o cerco na Europa, cresciam as preocupações de que Hitler iniciasse em breve a invasão das Ilhas Britânicas. Do outro lado do Atlântico, no entanto, Adolf Hitler tinha outras preocupações. E o líder nazista planejava enviar seus soldados em uma direção que Roosevelt não previa. Apesar de, em agosto de 1939, o ministro do exterior alemão Ribbentrop ter assinado o Pacto de Não Agressão com o ministro Molotov da Rússia, Hitler agora visava território soviético e esperava a oportunidade de esmagar Stalin e o Exército Vermelho. Essa ação não era só motivada pelo desejo de ganhar mais terras para o Terceiro Reich, mas pela satisfação da vingança pessoal do ditador nazista contra o comunismo. Apesar da enormidade da tarefa que tinha adiante, Hitler estava confiante de que levaria a guerra não só para o Ocidente, mas para o Oriente. Os alemães observavam a atividade russa com cuidado e notaram a ineficiência dos militares soviéticos comparados aos nazistas, que tinham percorrido a Europa Ocidental com relativa facilidade. Na Guerra do Inverno de 1939 a 1940, grandes exércitos russos foram destruídos pelos numericamente inferiores finlandeses. E a desastrosa campanha convenceu Hitler de que, no que diz respeito à União Soviética, só temos que chutar a porta e toda a estrutura podre desabará. Em 18 de dezembro de 1940, o líder nazista tinha traçado a primeira diretriz da Barbarossa, mostrando sua intenção de invadir a União Soviética na primavera de 1941. E para se preparar para esse plano ambicioso, ele segurava uma faixa nos Balcãs ao longo do flanco sul russo. Hungria, Romênia e Eslováquia foram pressionadas a assinar a obediência ao eixo apenas 2 meses depois do Japão e da Itália terem assinado o Pacto Tripartite em setembro de 1940. E especialmente a Romênia agora era parte vital nos esquemas de Hitler. Historicamente, a Romênia era aliada da Grã-Bretanha e tinha lutado ao lado da Entente contra a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. O tratado que a Romênia assinou com os aliados em 1916 foi amplamente comemorado, mas infelizmente as coisas não foram de acordo com o planejado para o país. Apesar do exército romeno nessa época ser relativamente grande, tendo em torno de 500 mil de soldados, os homens mal tinham sido treinados e eram liderados por oficiais inexperientes. Em maio de 1918, com 250 mil soldados mortos ou presos, a Romênia foi forçada a assinar o Tratado de Bucareste com as potências centrais. E as milhões de toneladas de grãos, junto com o petróleo que o país foi obrigado a fornecer, manteriam a Alemanha na guerra e a Entente lutando pela vitória até o fim de 1918. Era o petróleo romeno que interessava especialmente a Hitler, como também o grande valor estratégico do país, posicionado na fronteira sul da União Soviética. Hitler também estava confiante da obediência romena ao eixo. Em setembro de 1940, o rei da Romênia, Karol II, foi destituído pelo regime pró-alemão e anti-bolchevique do primeiro-ministro marechal Ion Antonescu, que prontamente assinou o Tratado Tripartite em 23 de novembro. As tropas alemãs logo começaram a se dirigir para a área, e o país agora tinha se tornado uma base valiosa para Hitler.
e enquanto o ditador romeno se tornava um de seus grandes aliados. Os nazistas fortaleciam silenciosamente seu controle dos Balcãs. E o ministro do exterior russo, Molotov, estava preocupado com o não cumprimento do Tratado de 1939 por parte da Alemanha. Enquanto a Rússia exportava petróleo, grãos e matérias-primas para a Alemanha, como prometido, a Alemanha só enviava máquinas e armas modernas a Moscou esporadicamente. A hostilidade crescia, mas enquanto Molotov fazia perguntas estranhas, Hitler conseguiu tirar a atenção do ambicioso Plano Barbarossa e convenceu os russos de que soldados nazistas seguiam para a Romênia para mantê-los livres de ataques aéreos britânicos. Distrair a União Soviética logo pareceria ser a menor das preocupações de Hitler. As atividades de seu aliado italiano, Benito Mussolini, ameaçavam minar os planos de uma ofensiva ao Oriente na primavera e acabariam adiando o ataque em vários meses. Mussolini ficou enciumado com o sucesso do seu parceiro na tomada de territórios da Polônia à Noruega pelas tropas nazistas. E quando soube que os alemães tinham ocupado os campos de petróleo da Romênia, ficou furioso. Para Mussolini, essa era uma intromissão no sudeste da Europa, uma área que a Itália dizia ser de sua exclusiva esfera de influência. Ele também queria ficar com os espólios de guerra e estender o território italiano, como seu aliado alemão havia feito. E se Hitler queria governar do Atlântico aos Urais, ele governaria o Mediterrâneo e todas as terras que o rodeavam. Contra os conselhos de seus chefes de Estado e sem informar a Alemanha, por saber que Hitler se oporia, em 28 de outubro de 1940, Mussolini invadiu a Grécia. A península dos Balcãs ao sul foi jogada no redemoinho e a tranquila área de espera de Hitler logo se tornaria uma zona de batalha. Invadir o berço da civilização ocidental não seria a tarefa fácil que Mussolini esperava. Os gregos lutavam corajosamente e na terceira semana de novembro não restava nenhum soldado italiano em solo grego. As tropas gregas logo começaram a entrar na Albânia, ocupada pela Itália, e as grandes expectativas de vitória do Império Italiano terminaram em humilhação para Mussolini. Em janeiro de 1940, ambos os lados tinham chegado a um impasse. Havia uma admiração mundial pelo espírito de luta dos gregos, e Hitler ficava cada vez mais preocupado que os aliados fossem em sua ajuda e entrassem em território dos Balcãs. Tal acontecimento seria um desastre para as preparações cuidadosas para a invasão da União Soviética. E Hitler sabia bem que podia ter que intervir na desastrosa guerra grega também. Também havia preocupações em ocupar o eixo, já que as tropas de Mussolini não só lutavam nos Balcãs, mas também na África. Quando a Itália declarou guerra à Grã-Bretanha e à França em 10 de junho de 1940, a posição britânica no norte da África parecia inabalável. O general do exército do Reino Unido, Archibald Wavell, comandou 40 mil soldados contra 200 mil italianos na Líbia e 250 mil ao sul, na Etiópia e na Somalilândia. O eixo esperava que, com uma campanha bem-sucedida no norte da África, eles pudessem atacar o norte até o petróleo do Oriente Médio, cortando os ricos campos de petróleo dos aliados e aumentando suprimentos para sua própria máquina de guerra. Mas quando o marechal Rodolfo Graziani, sob ordens do líder do eixo, invadiu o Egito em setembro de 1940, as marés da guerra rapidamente mudaram. Apesar de batalhas na frente interna, Churchill enviou tropas para defender bravamente o Egito. E em 9 de dezembro, 30 mil soldados do general do exército Richard O'Connor foram enviados para reivindicar Sidi Barrani, 104 quilômetros para dentro da fronteira egípcia com a Líbia.
Em 15 de dezembro de 1940, as tropas italianas tinham sido completamente empurradas para fora do país. E em 1941, o enérgico O'Connor transformou o ataque em grande escala em uma invasão total da Líbia. E enquanto os aliados esperavam que o controle do norte da África fosse um passo em direção à segunda frente contra as potências do eixo na Europa, Hitler e seus generais viraram suas atenções para o mar Mediterrâneo. A campanha no norte da África dependia de suprimentos que chegavam pelo Mediterrâneo. E se o eixo conseguisse bloquear essas rotas de suprimentos, seria um desastre para os aliados. O eixo já controlava a maior parte dos portos ao longo da costa norte da África. Depois da queda da França, eles atacaram Marrocos, Oran na Argélia, Tunis na Tunísia e os italianos tinham o controle de Trípoli e Benghazi na Líbia. Só restou aos aliados o canal de Suez no Egito e as preciosas ilhas de Gibraltar e Malta, que eram de importância vital no sucesso aliado. O eixo sabia de sua importância estratégica, mas Hitler teve muitos problemas em tirar as ilhas das garras aliadas. Ele contava com o ditador espanhol Generalíssimo Franco para prover as terras de onde ele poderia iniciar seu ataque. E já que Franco não assumia posições na guerra, por enquanto, Gibraltar continuava em mãos britânicas. Malta era ainda mais importante para a campanha do norte da África, já que não só fornecia um posto de parada útil para comboios aliados vindos da Grã-Bretanha, como a posição da ilha entre a Sicília e o norte da África era perfeita para ataques aos comboios de suprimentos do eixo, destinados à África. De acordo com Churchill, Malta era o porta-aviões que não afundava. E enquanto submarinos alemães continuavam a atacar navios britânicos cruzando o Oceano Atlântico, no Mediterrâneo, os papéis se invertiam, já que navios e aviões aliados baseados em Malta podiam bombardear os comboios italianos que supriam o exército no norte da África. O eixo sabia que capturar Malta poderia influenciar a campanha no norte da África. E os bombardeios da ilha, junto com os números crescentes de ataques em massa de submarinos pelos mares, logo transformaram os comboios aliados para as ilhas em rotas suicidas. Apesar de escoltas navais serem enviadas para acompanhar os navios, e até mesmo submarinos tentarem levar suprimentos críticos para a ilha, foi um desafio significativo manter a ilha suprida. E quando Mussolini pediu ajuda alemã para vencer a ilha, a situação ficou bem pior para os civis e militares localizados em Malta. Em janeiro de 1941, o Marechal do Ar Göring ordenou que os melhores da Luftwaffe saíssem da Noruega em direção à Sicília. Milhares de homens da Luftwaffe e também aviões de guerra chegavam às dezenas em voos diários. E em 8 de janeiro havia 96 bombardeiros na ilha, em boa distância de Malta, e centenas de outros estavam a caminho. Entre os pilotos nazistas chegando na Sicília estavam Joachim Muckenberg, um jovem que com apenas 21 anos de idade recebeu o mais alto prêmio por bravura, a Cruz de Ferro, pelas muitas vitórias que teve durante a Batalha da Grã-Bretanha. E com tantos pilotos habilidosos da Luftwaffe se reunindo ao norte, o risco dos comboios em direção à Malta aumentou consideravelmente. Em janeiro, um comboio aliado levando suprimentos e armas de Gibraltar estava a caminho de Malta e da Grécia. Junto a ele, navegava uma forte força naval de destroyers e o porta-aviões Illustrious, um importante alvo para o eixo. O Illustrious era o único porta-aviões da Marinha Real no Mediterrâneo e já tinha causado considerável estrago à frota italiana, desferindo um ataque devastador no porto de Taranto em novembro de 1940.
É claro que os italianos e os alemães queriam removê-lo da área de conflito. No final da tarde de 10 de janeiro, a Luftwaffe do Marechal do Ar Hermann Göring fez sua estreia mediterrânea quando 43 Stukas atacaram o comboio mergulhando em ondas sincronizadas de diferentes alturas para confundir o fogo antiaéreo dos navios. Altamente habilitados, os pilotos da Luftwaffe desferiram seus ataques sem pensar em sua própria segurança e com bombas de 500 quilos passando pelo ar, os efeitos dos navios abaixo seriam devastadores. 7 golpes diretos foram desferidos no Illustrious e o porta-aviões, cujo deck de Fulmars e Swordfish poderia fazer a diferença sobre que lado dominaria o Mediterrâneo, estava totalmente destruído. Malta estava agora sozinha e sofreria o pior bombardeio que qualquer outro país em toda a guerra. Na verdade, mais bombas cairiam na pequena ilha do que em Londres durante todo o ataque. Enquanto o eixo comemorava a destruição do Illustrious, na África havia muito menos a comemorar. O'Connor ainda seguia adiante em território inimigo, indo agora para o porto de Tobruk. E os italianos rapidamente perdiam terreno no norte. Enquanto isso, no leste da África, havia uma contraofensiva britânica atacando a Eritreia, pertencente à Itália, a partir do Sudão. Os sonhos de Mussolini de um novo império desapareciam rapidamente. E em 18 de janeiro de 1941, ele partiu para a Alemanha emburrado e nervoso para encontrar Hitler em sua residência em Berghof. Rodeado pelos lindos Alpes da Bavária, os dois ditadores tinham muito o que discutir. Mas enquanto Mussolini estava visivelmente preocupado com a piora da situação na África, Adolf Hitler estava convencido de que os italianos deveriam continuar lutando e mantendo seu território. Acima de tudo, o Führer nazista temia que se os aliados vencessem as forças italianas na África, as tropas britânicas estariam livres para fazer guerra em outro lugar. E a Grécia, perigosamente próxima de seus preciosos campos de petróleo na Romênia, seria seu próximo alvo. Trípoli não podia cair, ele disse a Mussolini. E assim que foi possível, ele enviou reforços da Alemanha para defender a Líbia contra as tropas de O'Connor que avançavam. Mas enquanto os líderes do eixo discutiam estratégias militares, as tropas britânicas reuniam forças em torno de Tobruk. Na manhã de 21 de janeiro, ainda na escuridão, um ataque feroz foi iniciado e logo os batalhões de O'Connor romperam a linha de defesa. Arremessando granadas, usando tanques e artilharia, as tropas britânicas venceram os pelotões italianos, lutando para defender a cidade. Em 24 horas, Tobruk foi capturada. E apesar da insistência de Mussolini de que a rendição não era uma opção, as tropas italianas não tiveram escolha senão baixar suas armas. Continuando a campanha do deserto ocidental, parecia que nada deteria o avanço de O'Connor. Em 30 de janeiro, os aliados tomaram Derna, 160 quilômetros a oeste de Tobruk. Depois, em 7 de fevereiro, a retirada do 10º Exército Italiano foi impedida e ele foi destruído durante a Batalha de Bedafon. Quando a segunda maior cidade da Líbia, Benghazi, caiu em mãos aliadas, os britânicos capturaram 130 mil italianos e o 10º Exército Italiano deixou de existir. O caminho para Trípoli e a eliminação total do domínio italiano no norte da África estava aberto. Em 9 de fevereiro, o restante das forças italianas recuou para El Águila. O general Graziani enviou uma mensagem a Roma, alegando exaustão nervosa, e implorou a Mussolini que o liberasse de seu dever. 2 dias depois, ele partiu para a Itália, enquanto os aliados ficaram comemorando suas conquistas. Feliz com as incríveis realizações da força do deserto ocidental, o ministro do exterior britânico, Anthony Eden, parafraseou Churchill antes da Batalha da Grã-Bretanha e anunciou:
Nunca tanto foi entregue por tantos a tão poucos. Em 2 meses, O'Connor, que seria condecorado cavaleiro, liderou suas tropas por mais de 1.200 quilômetros, destruindo todo um exército italiano de 10 divisões e perdendo apenas 500 homens. Apesar da campanha do deserto ocidental ter sido um grande sucesso, na Grã-Bretanha a situação política era delicada e Churchill tinha muito a considerar enquanto a guerra de Mussolini contra a Grécia continuava. A Grã-Bretanha assinou uma garantia com a Grécia em abril de 1939 e enquanto os gregos ainda lutavam contra as tropas italianas, era visto como politicamente inaceitável não apoiar um aliado sob ameaça. A impossibilidade de agir poderia desacreditar os britânicos. E com tanta dependência de apoio estrangeiro, Churchill sentia que um esforço deveria ser feito. Ele concordou com Wavell, o comandante das tropas britânicas no Oriente Médio, em mover uma porção significativa da 13ª Unidade de O'Connor da Líbia para a Grécia, no sul da Península Balcã. Wavell ficou relutante em prejudicar a campanha no norte da África, mas com a maioria das forças de Graziani capturadas, ele achou que agora era seguro transferir alguns homens. A decisão teria efeitos devastadores naqueles que foram deixados para trás para lutar. Adolf Hitler estava de olho em cada movimento dos aliados, e assim que as forças de O'Connor foram deixadas consideravelmente descobertas, ele viu a oportunidade de atacar. Em 12 de fevereiro, a recém-formada Afrika Korps alemã, pronta para a batalha, foi enviada ao deserto africano para evitar o colapso total das forças italianas. Eles tinham melhores equipamentos que o exército de Mussolini e, mais importante, eles tinham um dos maiores comandantes da Alemanha na liderança, o general Erwin Rommel. Rommel era um oficial condecorado da Primeira Guerra Mundial e já tinha enfrentado as forças aliadas em 1940, quando causou impacto considerável no sucesso da invasão nazista à França. Durante a batalha, seus panzers foram cada vez mais para dentro da França com tanta rapidez que nem mesmo o alto comando alemão sabia seu paradeiro. Por isso, eles ficaram conhecidos como a Divisão Fantasma. Em maio de 1940, Rommel foi bem sucedido na tomada de 10.000 prisioneiros quando entrou em terreno aliado, perdendo apenas 36 homens seus. E se tivesse oportunidade, ele teria capturado muito mais soldados britânicos e franceses se eles não tivessem sido retirados das praias de Dunkerque. Não é surpresa que a chegada de Rommel ao norte da África foi causa de grande preocupação. As tropas alemãs começaram a ir na direção do posto avançado britânico em El Aguila, a partir de sua base em Trípoli. A sorte de O'Connor estava prestes a virar. Rommel se mostraria tão habilidoso na guerra no deserto que ficaria conhecido como a Raposa do Deserto. E quando, em 20 de fevereiro, alemães e britânicos se enfrentaram pela primeira vez na África, os aliados logo recuaram em direção ao Egito. Enquanto isso, nos Balcãs, Hitler se preparava para proteger seus preciosos campos de petróleo na Romênia. E com as primeiras tropas britânicas retiradas da Grécia, isso se tornava uma questão de urgência. Seu objetivo era assegurar ao eixo o controle total do sudeste da Europa. Ele começou a pressionar os países que ainda não tinham se unido a ele para que assinassem o Pacto Tripartite. Qualquer país que não aceitasse encararia os exércitos do Terceiro Reich. O governo grego e o rei da Grécia, que tinham rejeitado a oferta de imunidade alemã, agora estavam em situação perigosa e logo encarariam uma guerra que teriam dificuldade em vencer. Quando a Bulgária concordou em se unir às potências do eixo em 1º de março, no dia seguinte, as unidades alemãs cruzavam o rio Danúbio para que forças aéreas e terrestres pudessem se formar na zona rural búlgara, prontas para um ataque à sua vizinha Grécia.
Mas a Grécia não era o único país dos Balcãs a defender seu território dos nazistas. O reino da Iugoslávia, que se estendia do oeste dos Balcãs até a Europa Central, ainda não havia se decidido sobre de que lado ficar. O regente, príncipe Paul da Iugoslávia, hesitou em seguir os romenos e búlgaros, que aceitaram o pacto tripartite, e era incentivado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos a resistir à pressão alemã e atacar os italianos na Albânia. Depois da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes, a Iugoslávia ficou amiga dos franceses e foi uma presença importante quando se tratou de manter a paz nos Balcãs. Depois do outono de 1940, na França, no entanto, a Iugoslávia estava sozinha, rodeada por países que eram parte das potências do eixo. Em 4 de março de 1941, o príncipe Paul da Iugoslávia encontrou Hitler e disse que assinaria o pacto tripartite, sob condição de que não se pedisse que seu país lutasse pelo eixo e que os soldados alemães não esperassem trânsito pela Iugoslávia. As negociações deveriam continuar por semanas, mas enquanto isso, o futuro da Iugoslávia parecia incerto. Enquanto o eixo espalhava sua sombra pela Europa e além, Adolf Hitler, mesmo mantendo pressão sobre os Balcãs, também mantinha contato próximo com seus aliados japoneses. Em 5 de março, Hitler emitiu a diretriz número 24, cooperação com o Japão, esperando persuadir o Império Asiático a agir no Extremo Oriente o mais rápido possível para distrair as forças britânicas. O Japão, nessa época, estava no meio de uma longa e brutal guerra com a China e já havia usado a posição enfraquecida dos impérios do Ocidente em sua vantagem. Em 1940, oficiais de Tóquio pressionaram a Indochina francesa a fechar algumas das poucas rotas que sobravam e eram usadas para transportar ajuda valiosa para a China. Naquele mesmo ano, eles também pediram que o governo britânico fechasse a estrada da Birmânia, que ia do território britânico da Birmânia à cidade chinesa de Kunming. Na época, houve tumulto na Câmara dos Comuns quando o primeiro-ministro Winston Churchill aceitou as exigências dos japoneses. Mas a Grã-Bretanha estava numa posição vulnerável e havia pouco mais que Churchill pudesse fazer. Algumas das colônias mais valiosas da Grã-Bretanha estavam no Extremo Oriente, incluindo a ilha de Hong Kong, junto com Singapura, que era considerada por muitos a Gibraltar do Oriente. Também havia a Malásia, ao norte de Singapura, que era uma importante fonte de borracha. E a própria Birmânia, claro, com o valioso porto de Rangoon. Agora, os japoneses estavam prontos para se aventurar além da China. E se pudessem capturar postos do um dia poderoso Império Britânico, não só teriam acesso aos recursos vitais, mas também os suprimentos dos soldados da Grã-Bretanha, já em sua capacidade máxima, terminariam rapidamente. Para Winston Churchill, a ameaça ao Império era preocupante, mas havia preocupações mais imediatas mais perto de casa. E enquanto a Luftwaffe continuava a bombardear as ilhas britânicas, Churchill percebeu que a luta contra Hitler e as potências do eixo seria longa e difícil. A Grã-Bretanha agora era sujeita a ataques regulares desde setembro de 1940 e havia pouca esperança da Luftwaffe parar seus bombardeios. Durante janeiro e fevereiro, houve intensos bombardeios por todo o país, enquanto Hitler fazia tudo o que podia para destruir a moral do povo britânico. Mas seria preciso mais que os ataques para vencer os britânicos. E apesar das chuvas de bombas de aeronaves alemãs, a disposição da nação continuou firme.
A família real deu um exemplo ao resto do país quando, apesar dos perigos, se recusou a deixar Londres. Até mesmo quando o Palácio de Buckingham foi atingido em março, danificando o lado norte do prédio, eles continuaram na cidade, angariando apoio para a batalha contra os nazistas, dando esperança e conforto a seus leais súditos. Enquanto o eixo se aproximava por terra, ar e mar, e mais tropas deixavam o país para se formarem por todo o globo, o governo britânico trabalhou duro para manter os nazistas longe e medidas extremas foram tomadas na frente interna. O ministro do Trabalho, Ernest Bevin, tomou a decisão radical de convocar as mulheres da nação para ajudar no esforço de guerra. Enquanto a população adulta feminina se unia à força de trabalho a partir de março de 1941, a Grã-Bretanha se transformava com a implementação de uma economia de guerra. Em dezembro, Bevin deu um passo adiante e ordenou o alistamento das mulheres nos serviços. Apesar de, a princípio, somente mulheres solteiras, com idade entre 20 e 30 anos serem chamadas, em meados de 1943, quase 90% das mulheres solteiras e 80% das mulheres casadas trabalhavam em fábricas, nos campos ou nas Forças Armadas. Nos anos 30, o lugar de uma mulher era em casa, enquanto o do homem era no trabalho. Mas com a guerra, os papéis sociais tradicionais mudaram dramaticamente na Grã-Bretanha. Apesar de muitas mulheres sem família terem empregos antes da guerra, em 1941, mães e solteiras eram chamadas para realizar o que eram considerados trabalhos de homem. Sua imensa contribuição ao esforço de guerra teria papel significativo no sucesso britânico contra o eixo. Eu mesma me inscrevi para trabalhar por causa do apelo do governo. Atenção, pilotão! Ao meu comando, marchando! Direita, volver! Alto! Com a proximidade da primavera de 1941, houve uma mudança de tática nos ataques à bomba da Luftwaffe. E ao invés de mirarem em cidades do interior, eles seguiram as ordens de Hitler de se concentrarem em portos ao longo da costa da Grã-Bretanha. A mudança veio quando os sucessos da Marinha Alemã na Batalha do Atlântico começaram a minguar e as perdas de submarinos aumentaram, em parte devido aos destroyers extras que Roosevelt enviou dos Estados Unidos em 1940. Karl Donitz, comandante da Marinha Alemã, pediu ajuda à Força Aérea e pediu que Hitler mudasse a estratégia para que os aviões da Luftwaffe agora seguissem para portos como Plymouth, Bristol, Swansea e Belfast, com trágicas consequências para seus habitantes. Cada vez mais pessoas eram mortas nos ataques. Mas em 11 de março de 1941, Churchill recebeu a notícia que esperava ansiosamente. Depois de meses de debates e negociações, o presidente Roosevelt finalmente venceu o Congresso e assinou a Lei de Empréstimo e Arrendamento. Isso significou grandes quantidades de suprimentos de guerra dos Estados Unidos chegando na Europa. E aqueles que lutavam contra a Alemanha nazista tiveram uma esperança real de que a guerra poderia ser vencida. Adolf Hitler percebeu que os dias de neutralidade americana estavam chegando ao fim, apesar dos Estados Unidos ainda não terem declarado guerra. Mas agora, Hitler tinha aliados poderosos e seu tratado com os japoneses seria de grande utilidade. Espiões do país já vigiavam a base naval americana em Pearl Harbor.
E no final de 1941, com a deterioração das relações entre Washington e Tóquio, os japoneses fariam um ataque devastador, não só a Pearl Harbor, mas também a bases americanas pelo Pacífico, reduzindo sua frota durante algum tempo. No entanto, em março de 1941, Hitler tinha pouco tempo para contemplar a ameaça da intervenção americana, com questões bem mais urgentes para resolver nos Balcãs. Enquanto forças alemãs mecanizadas seguiam para a Bulgária para se prepararem para a invasão da Grécia, Hitler ainda esperava a confirmação de que a Iugoslávia ficaria ao lado dos nazistas. A adesão do país à Alemanha era crucial para o sucesso nazista nos Balcãs, já que atacar a Grécia através da fronteira búlgara de 40 quilômetros de largura seria uma tarefa complicada. Por outro lado, se os nazistas pudessem atacar através do vale do rio Vardar, na Iugoslávia, eles poderiam ter mais chances de sucesso contra a resistência grega. Em 25 de março, o príncipe regente Paul finalmente assinou o Pacto Tripartite. Mas havia milhares de iugoslavos, incluindo gente do governo e militares, que eram ardorosamente antinazistas, e a nação não o apoiou. Em 27 de março, um golpe destituiu o governo pró-eixo e o príncipe Paul foi substituído pelo rei Peter II, de 17 anos, que era afilhado dos reis britânicos. Foi um ato audacioso, mas que traria terrível destino ao reino da Iugoslávia. E Hitler, não acreditando na notícia, anunciou furiosamente: a Iugoslávia vai ser aniquilada porque renunciou publicamente à política de entendimento com o eixo. Quando o Führer nazista decidiu entrar em guerra não só com a Grécia, mas também com a Iugoslávia, refugiados da Bélgica, da Holanda, da Polônia e da Tchecoslováquia, que tinham fugido para o país enquanto o eixo varria a Europa, agora começaram a fugir para além das fronteiras iugoslavas. Na manhã de 6 de abril, os piores medos do reino da Iugoslávia se tornaram realidade, quando os aviões da Luftwaffe, carregados de bombas, começaram um intenso bombardeio da capital, Belgrado. Milhares de pessoas foram mortas no que Hitler chamou de Operação Punição. Ao sul, o exército alemão ultrapassava a fronteira grega e a Grécia seria derrotada em semanas. Como os Balcãs estavam num redemoinho, mais ao norte, o líder soviético Joseph Stalin estava de olho aberto nas negociações. Ele já havia sido informado por diplomatas estrangeiros de que Adolf Hitler planejava invadir a Rússia, mas não podia acreditar que os nazistas tentariam fazer guerra com o vasto Exército Vermelho, enquanto ainda se ocupava com batalhas em outras partes. No início do verão de 1941, as tropas de Hitler estavam prontas para a guerra contra o comunismo e a Segunda Guerra Mundial seguiria uma direção totalmente nova, com mudanças de lado, e a União Soviética se unindo a forças aliadas. Para Hitler, o atraso causado pelo conflito na Grécia e na Iugoslávia teria péssimas consequências para a Operação Barbarossa. E quando os ventos gelados do inverno russo chegaram, as marés da vitória começaram, enfim, a virar a favor dos aliados.